João capítulo 7, e em primeiro lugar percebemos em nosso texto que a hostilidade que Jesus enfrenta se manifesta através da incredulidade dos seus próprios irmãos. Nem os seus familiares mais próximos estavam acreditando nele. Vamos ler a partir do versículo 1. Escute com atenção a palavra do nosso Deus que diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Muito bem, vamos observar. João diz: passadas estas coisas. Que coisas? Ele está se referindo aqui aos acontecimentos que nós estudamos, referentes à multiplicação dos pães e ao discurso de Jesus no dia seguinte sobre o pão da vida. Então, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia. E neste tempo aqui se passaram 6 meses. É a janela de tempo aqui. E Jesus seguiu neste período o treinamento dos apóstolos, seguiu treinando os apóstolos, preparando eles para o ministério futuro. Os outros evangelhos relatam alguns dos acontecimentos nesse período. E Jesus permaneceu na Galiléia, dentre outras razões, diz o nosso texto, pois sabia que entre os líderes judeus em Jerusalém crescia a intenção de matá-lo. Como estudamos lá no capítulo 5, aquela discussão, aquela controvérsia que começa depois da cura do paralítico no sábado, no tanque de Betesda. Mas como diz o verso 2, chegou o tempo da festa dos tabernáculos. E esta era uma festa bem importante para os judeus que acontecia lá em Jerusalém, que deveria ser observada segundo a lei. E como sabemos, os judeus tinham muitas festas no seu calendário, mas haviam 3 festas principais. Quais eram? Você lembra? Quais eram estas festas? Alguém se arrisca? As tendas, tabernáculos, Páscoa e Pentecostes. 3 festas destacadas entre os judeus. Primeiro, a Páscoa, junto com a festa dos pães asmos, que celebrava o quê? A libertação da escravidão no Egito. O povo sendo liberto do Egito por toda aquela manifestação do poder de Deus através da liderança de Moisés. Segundo, a festa de Pentecostes, que celebrava a colheita dos frutos da terra pela bondosa providência de Deus. E terceiro, exatamente aqui, a festa dos tabernáculos, que celebrava o quê? A provisão e direção de Deus para com o seu povo durante a peregrinação no deserto. Toda a saída do Egito até a terra prometida, vários anos peregrinando no deserto. E celebrava este tempo, e é bem interessante esta festa dos tabernáculos, ela durava 1 semana, 7 dias, bastante tempo de festa, e era uma grande alegria. Era uma grande alegria. Eu imagino a diversão da criançada nesses dias, porque as famílias faziam tendas. Elas faziam umas cabanas, assim, com ramos e folhas, e faziam nos pátios das casas. Isso acontecia em Jerusalém, as cidadezinhas próximas também se movimentavam assim, as famílias faziam essas tendas e eles dormiam durante a semana nessas tendas. Então a criançada devia ficar a mil ali, né, com essa festividade, e faziam isso exatamente para lembrar o tempo do deserto, o tempo da peregrinação no deserto e a presença de Deus com eles. Então, era um momento de grande celebração. E nesta festa existiam 2 rituais marcantes.
nestas festividades lá em Jerusalém. Um ritual era o ato de tirar água da fonte e derramar na região do templo. Por que água? Para lembrar, lá no deserto, a provisão milagrosa de Deus, por meio de Moisés, que fez a água sair da rocha. Lembram daquele episódio? Fazendo água sair da rocha para matar a sede do povo. E o outro ritual era uma procissão de tochas. As pessoas saíam à noite com tochas em Jerusalém, até a região do templo. O templo também era iluminado. Por quê? Para lembrar daquela coluna de fogo. Lembram lá no deserto? Uma nuvem, uma espécie de nuvem de fogo que acompanhou o povo no deserto, guiando até a terra prometida. Temos o registro disso em Números, capítulo 9. E é importante entendermos este pano de fundo, meus irmãos, porque na sequência nós vamos ver Jesus. Na sequência, do texto em João aqui, veremos Jesus ensinando para o povo no contexto dessa festa. Jesus começa a pregar para o povo, começa a ensinar o povo no contexto. E lá Jesus vai dizer, se alguém tem sede, vem a mim. Percebe? Água. Vocês estão celebrando com água? Este ritual do Antigo Testamento. Vocês têm sede? Venham a mim. A água chegou. Este símbolo que marca a presença de Deus entre vocês, a provisão, o suprimento de Deus para vocês, que acompanhou vocês, está aqui, sou eu. Se alguém tem sede, venha a mim. Eu sou esta fonte de água viva. Ele também vai dizer, eu sou a luz do mundo. Vocês estão celebrando com tochas? Vocês estão lembrando da presença de Deus entre vocês? Aqui está a luz do mundo. Sou eu. Diante de vocês. É maravilhoso perceber isso. Como é rico. Perceba toda a simbologia do Antigo Testamento, as figuras que apontam para o rei, apontam para Jesus. Nós percebemos aqui, dentre outras questões, Jesus está afirmando que ele é o cumprimento de toda esta simbologia das festas judaicas. O Antigo Testamento aponta para ele, o Messias que viria, e ele veio. Ele é Deus conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este termo habitou traz a ideia de montar a sua tenda. Ele tabernaculou entre nós. É Deus entre os homens. Ele está conosco, Deus Emanuel. Por isso o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que veio libertar o seu povo da pior escravidão de todas. Egito é nada, Roma é nada, perto da escravidão do pecado. A miséria mais terrível de todas. Você longe de Deus, por causa dos seus pecados, dos seus atos terríveis. Jesus veio libertar ao morrer na cruz do Calvário por pecadores que nada merecem. É Ele, Jesus, que supre as nossas necessidades e nos guia até a terra prometida, a Jerusalém celestial, a nossa pátria celestial. E é Ele, Jesus, quem nos capacita para o ministério, derramando o seu poder, o Espírito Santo, conforme a promessa. É muito rico perceber o Antigo Testamento à luz de Cristo. Pois bem, dito isso, e o que ocorreu neste momento antes da festa? Perceba conforme o verso 3, os meio-irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, porque Jesus, diferentemente, foi concebido pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Mas José e Maria tiveram outros filhos. Mateus capítulo 13, versículo 55, cita o nome destes irmãos. Você lembra quais são? Tiago, José, Judas e Simão. E haviam mais irmãs, pelo menos duas. Não sabemos o nome delas. Então, muitos irmãos Jesus tinha. Família grande. Mas neste momento todos eram descrentes. Sabemos que alguns vão se converter depois da ressurreição.
Pois Jesus ressurreto aparece para Tiago, conforme 1 Coríntios capítulo 15, e inclusive as epístolas que temos na Bíblia de Tiago e Judas são destes meio-irmãos de Jesus. Lá no finzinho da Bíblia, Tiago e Judas são destes meio-irmãos de Jesus que vão se converter depois, mas nesse momento eles estão criticando Jesus. Nesse momento aqui do nosso texto, eles estão pressionando Jesus. Pois na concepção deles, na ideia carnal deles, Jesus não deveria ficar só no interior, na Galileia. Isso não traz visibilidade. Ele deveria ir para a capital, fazer uma grande demonstração de poder. Eles queriam que Jesus organizasse uma grande marcha rumo a Jerusalém, demonstração de força, grande manifestação de milagres e sinais, para que as pessoas crescem nele em meio à festa que reunia pessoas de diversos lugares do mundo. Verso 4, se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E podemos notar aqui que os irmãos reconhecem a capacidade de Jesus realizar milagres. Isso ninguém pode negar. Estava lá, evidente, todos viam. Feitos extraordinários, ninguém podia negar, eles reconhecem isso, mas o entendimento deles é errado. O entendimento deles é equivocado. Neste momento, eles apresentam aquela fé superficial, que já falamos, conforme o capítulo 2, versículo 23. Pessoas que dependiam de milagres para crer, mas não entendiam o significado espiritual dos sinais de Jesus. Não entendiam para onde que apontavam aqueles sinais. Estavam focados apenas nas coisas terrenas e materiais, não interessados na eternidade. Nem um pouco. Nem pensavam nisso. E assim esperavam um Messias que seria grande libertador social, político, alguém para resolver seus problemas terrenos imediatos. Não reconheciam Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso não eram verdadeiros crentes. E João confirma isso com o comentário do verso 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E meus irmãos, aqui temos uma demonstração bem vívida da terrível dureza do coração humano após a queda em Adão. Por natureza, eu e você somos incrédulos, coração duro, fechado. Rejeitamos a verdade do Evangelho, apesar das mais claras evidências, e elas estão todas aí. Apesar de todas essas evidências, rejeitamos a verdade de Deus. E é impressionante o exemplo aqui. Pois esses irmãos conviveram muito próximos a Jesus. Desfrutaram de muitos privilégios. Já pensou? Eles dormiram no mesmo quarto do autor da vida. Já pensou? Dormiram ao lado do Criador do universo. Eles constataram de muito perto, muito próximo, o caráter perfeito de Jesus. Pois imagina a infância deles. Eu fico imaginando. Porque irmãos menores normalmente fazem o que entre si? Irmãos menores brincam bastante, mas de vez em quando o tempo fecha. Não é verdade? Fecha o tempo. Briguinha. Briga. Os irmãos aprontam. Eu tive algumas briguinhas com meu irmão também. E o pior é que foram várias. Não é legal. Já pedi perdão para ele. Acho que ele me perdoou. Está ali só me olhando. Mas Jesus não, gente. Jesus é diferente. Ele nunca brigou com seus irmãos. Jesus sempre foi o pacificador. Jesus sempre foi obediente aos pais com perfeição. Maria pedia, Jesus estava pronto para ajudar. Maria não pedia, Jesus estava pronto para ajudar da mesma forma. Então era
Era incrível, e eu imagino que isso despertasse até um certo ciúme dos irmãos. Ih, lá vem o puxa-saco dos pais. O nível de santidade era incrível. Isso incomodava os irmãos pecadores. Isso incomoda os irmãos pecadores. Constataram também a inteligência superior de Jesus. Irmão fenômeno. Com 12 anos, discutiu com mestres no templo. Imagina, sabedoria elevada. E depois de crescidos, eles testemunharam os milagres de Jesus. Eles viram. Tanto é que não estão negando aqui que Jesus faz esses feitos. Testemunharam a pregação de Jesus, mas mesmo assim não criam nele. E em certo momento chegaram a pensar que Jesus estava fora de si. É impressionante a dureza do nosso coração pecador. É uma profunda ilustração aqui, amados, de quão fechado está o seu coração para a verdade de Deus. O coração do homem pós-Adão, pós-queda Adão, rejeita. Fecha os olhos para as mais claras evidências. Totalmente fechado para a verdade de Deus. Então este texto, antes de mais nada, serve de grande alerta para nós. A nossa incredulidade é terrível. Terrível. Frequentar a igreja é bom, mas não salva ninguém. Ver milagres acontecendo não converte pessoas. Conviver com outros crentes, mamãe, papai crentes, não nos faz automaticamente crentes. Conviver com minha esposa crente não me faz automaticamente crente. Não se engane. Dependemos totalmente da graça soberana de Deus. Se não for esta graça, jamais creremos, jamais. Como os irmãos de Jesus não estão crendo agora. A nossa hostilidade contra o Evangelho de Cristo só pode ser vencida pela intervenção milagrosa da graça, pela ação do Espírito Santo, através da palavra pregada. Foi por isso que Jesus enfatizou diversas vezes no capítulo 6, lembram do sermão? Várias vezes Jesus lá disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44, ele já tinha dito isso no verso 37, de forma diferente, e repete no verso 66. Então percebam a ênfase de Jesus nesta graça soberana de Deus na salvação. Então deve estar muito claro para nós aqui hoje, amados, se estamos crendo em Jesus, abraçando de bom grado o Evangelho pela fé, isso é graça, poderosa graça. Devemos louvar com todo o nosso ser esta maravilhosa graça, como cantamos hoje, graça, fonte de paz que Jesus me deu. Devemos louvar, temos todos os motivos para louvar e nos alegrarmos no Senhor e cultuarmos o nome deste Deus, porque toda a glória pertence a Ele. Não há nenhum mérito em você. É a graça que abre o coração e traz você para a verdade. E só vamos permanecer crendo em dependência constante desta graça. E se você está aqui hoje e ainda não crê, clame. Clame, esse é o único caminho. Peça a Deus. Humilhe-se. Peça a Deus. Senhor, desvenda os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Eu quero conhecer o Jesus da palavra. Eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero ter uma vida pessoal com esse Jesus. Deus, abre os meus olhos. Eu não posso por mim. Abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu conheça o Jesus, este glorioso Jesus, este verdadeiro, este vivo Jesus. Ele está vivo, que eu conheça Ele através da Tua palavra e possa me render a este Jesus.
como o Senhor e o Salvador da minha vida e seguir Ele. Abre os meus olhos. Senhor, só por Tua graça, porque o meu pecado é terrível. Eu preciso da Tua graça. Todos aqueles que se aproximam de Jesus assim, jamais são lançados fora. Isso é garantia de Jesus. Os que se achegam assim, jamais lançarei fora. Ele garante, Ele sustenta, Ele salva. Ele começa e Ele termina uma salvação bem feita. Porque Jesus começa, Ele termina. O que Jesus faz, Ele faz bem feito. E outra questão importante aqui para entendermos, meus irmãos, sobre essa dura incredulidade do coração humano, é importante nós assimilarmos isso para quando formos testemunhar de Jesus, incluindo os nossos familiares. Porque muito provavelmente você, como eu, tenha familiares não convertidos. E para o nosso consolo, Jesus experimentou essa dificuldade também. Estamos em boa companhia. Estamos em boa companhia. Ele sabe essa dificuldade, ele sabe o que é essa dificuldade de ter familiares que não são convertidos. Mas o fato é que às vezes podemos carregar certo sentimento de culpa. Do tipo, mas por que meu pai ainda não se converteu? Por que o meu irmão ainda não se converteu? Por que o meu esposo ainda não se converteu? Por que a minha avó não se converte? Eu já falei tanto de Jesus para eles e nada. Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que tem alguma coisa errada com o meu testemunho? Será que foi alguma falha que eu cometi que está afastando eles? Por que isso está acontecendo? E se você pensa assim, lembre-se de Jesus aqui. Ele apresentou um testemunho perfeito diante dos seus irmãos. Durante 30 anos. Mas ainda assim, eles não creram no tempo em que estavam juntos. Então é claro, amados, se percebemos falhas em nosso testemunho de vida, devemos nos humilhar. Devemos nos arrepender e buscar graça diante de Deus para darmos um testemunho cada vez melhor, a fim de colaborarmos para atrair pessoas a Cristo. Porém, devemos lembrar que a incredulidade do homem caído, a cegueira que Satanás promove, o Deus deste século, só pode ser vencida pela graça soberana de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Não depende de nós. Em última instância, não depende de você. Esse peso você não precisa carregar. Livre-se dele. Portanto, continue falando de Jesus. Não pare. Não estou dizendo isso. Não pare de falar de Jesus. Não pare de ser diligente com o seu testemunho, de buscar santidade de vida, de demonstrar amor com equilíbrio, falando a verdade em amor. Não pare de testemunhar. Não pare de falar de Jesus também com seus familiares, mas sem pressionar, né? Sem dar com a Bíblia na cabeça de todo mundo. Vai com calma, aproveitando as oportunidades, procurando as oportunidades. Isso é responsabilidade e privilégio de todo crente. Todo crente deve estar envolvido com isso. Não desanime também diante da incredulidade deles. Não desanime. Isso é o natural do coração humano. Não desanime. Continue orando por eles, pelos seus familiares. Mas, ao mesmo tempo, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Porque o resultado, em última instância, pertence a Ele. E o nosso Deus é fiel e justo. Ele está no controle. O padrão dele é infinitamente superior ao nosso. Ele sabe de todas as coisas. E nós descansamos nele. Tudo existe para a glória dele. Para que a glória dele seja evidenciada com mais força. Avançando, amados, percebemos no nosso texto a hostilidade que Jesus enfrenta se manifesta também através do ódio do mundo em relação a ele.
Olha o que diz a partir do versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. A resposta de Jesus para os meio-irmãos aqui mostra que o Senhor nunca age motivado pela pressão humana. Jesus não cede à pressão humana. Como ele diz no verso 6, o meu tempo ainda não chegou. Ou seja, em outras palavras, o momento propício para eu subir à festa ainda não chegou. Jesus deixa claro que a sua agenda não é determinada pela vontade humana, mas estabelecida pela vontade soberana de Deus Pai. Cada passo de Jesus, como Deus Filho encarnado, tinha propósito e era dado em plena dependência dos conselhos eternos de Deus Pai, culminando depois na cruz e ressurreição. E agora Jesus, como Deus em pessoa, sabe que não era o tempo certo, não era o momento certo para subir à festa logo no início dela. Por quê? Provavelmente, Jesus evita porque isso daria mais tempo para as autoridades judaicas se articularem para a sua prisão, se ele chegasse logo no início. E além disso, se ele fosse, como os irmãos estavam querendo aqui, publicamente, fazendo barulho, os irmãos festeiros, isso provavelmente instigaria ainda mais a fúria das autoridades. Então por isso Jesus diz, mas o vosso tempo sempre está presente. Ou seja, os irmãos de Jesus neste momento eram descrentes, não tinham compreensão da vontade de Deus, não tinham entendimento espiritual da situação. Pertenciam ao mundo, não existia perseguição para eles. Por isso no verso 8 o Senhor diz, subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. O meu tempo certo, de acordo com a vontade do Pai, de subir a esta festa, ainda não chegou. E assim ele ficou mais uns dias na Galiléia. Mas notem que no verso 7, o Senhor explica a principal razão deste ódio que sofria em seu ministério. Ele diz, não pode o mundo odiar-vos. Falando dos irmãos aqui, que ainda eram descrentes e que neste momento não entendem essa oposição espiritual que existe, a batalha espiritual, essa dificuldade, essa perseguição, eles não entendem isso. Pertencem ao mundo, e mundo aqui no sentido de humanidade caída e alienada de Deus em virtude do seu próprio pecado. Mas a mim me odeia. Por quê? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. E aqui está o problema. Porque é impressionante, olhando para os evangelhos, Jesus só promoveu o bem. Mas ainda assim, despertava ódio nas pessoas. Por quê? Por quê? Aqui está a resposta. Porque dou testemunho de que as suas obras são más. O homem pecador naturalmente odeia ser convencido de seu pecado. O mundo sempre odeia ter o seu mal exposto. Entender na essência o seu mal. E este texto aqui é semelhante a João capítulo 3, que já estudamos. O julgamento é este, que a luz, Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, o pecado, do que a luz, porque as suas obras eram más. E Jesus nunca suavizou o seu discurso, a fim de agradar homens carnais, por mais importantes que eles fossem.
Ele nunca suavizou. Ele confrontou os homens com a lei, buscando ensinar a absoluta necessidade que temos de arrependimento. E necessidade da cruz, o perdão dos pecados, a justificação que só se encontra nele mesmo. Por isso, como sabemos, a mensagem do Evangelho, antes das boas novas, fala sobre as más novas. E essas são bem difíceis de engolir. Essas são bem difíceis. É repulsa. Não, isso não. Essa parte não. De que nós somos terríveis pecadores e que aquele que não se arrepende e confia em Jesus será lançado na condenação eterna do inferno. Isso era ofensivo para os ouvidos carnais nos tempos de Jesus. Isso é ofensivo para os ouvidos carnais nos dias de hoje. E Jesus deixou claro que esta hostilidade seria experimentada pelos seus seguidores também, pelos seus verdadeiros seguidores, como ele diz lá em João, capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, aqui nós temos a razão básica do ódio deste mundo para com os crentes. É espiritual. É por causa de Jesus. Ódio contra a verdade. Por isso o crente deve estar preparado para ser ridicularizado. O crente deve estar preparado para ser perseguido, muitas vezes no trabalho, na escola, em casa, se a família não é crente, simplesmente por desejar fazer aquilo que é certo segundo a palavra. Isso já incomoda o incrédulo. O seu nível de santidade é insuportável para o mundo que rejeita a verdade de Deus. É claro que não podemos descartar que nós crentes damos grandes mancadas também. E depois começamos a achar que tudo é perseguição. Então, muita coisa pode ser evitada com um bom senso. Os crentes exageram, dão mancadas. Mas haverá sim oposição, o fato é este, haverá. Ainda mais no nosso tempo em que as pessoas estão cada vez mais hipersensíveis. Se sentem facilmente ofendidas por qualquer coisa, todos sendo vitimizados, todos sendo. O grupo dos vitimizados cresce cada vez mais e já são vários, e se multiplica esse discurso de vítima. Mais do que nunca, ser fiel ao Evangelho neste tempo é grande desafio. É grande desafio. Por isso precisamos de graça, meus irmãos. Esse texto nos ensina a completa dependência de graça. Primeiro, porque jamais vamos amar Jesus e a mensagem da cruz por nós mesmos. Nosso natural é ódio diante da confrontação de nossos pecados. As pessoas até gostam de ouvir falar do céu, da bondade, do amor, da felicidade em Deus, elas até gostam. Mas começou a confrontar pecado pessoal? Não, isso não. Não. Odeio essa mensagem. Odeio o pregador, odeio a mensagem. Essa mensagem não. Essa eu não quero. Precisamos da ação do Espírito Santo, amados. Transformando o nosso coração e nos convencendo do pecado, amansando esse coração duro e revoltado com tudo e todos, sem perceber que o problema começa comigo, eu, pecador. E meus irmãos, preste bem atenção, devemos estar atentos, porque isso não é um problema só lá fora. Aqui dentro também, lutamos com a presença do pecado ainda em nós. E existe a tendência ainda, em parte, permanecemos com aquela tendência de se revoltar diante da confrontação. Devemos estar atentos, não sermos influenciados pelo nosso tempo.
Voltar para a Escritura, para aprender na Escritura como que eu devo reagir diante de uma confrontação. E a luta é constante pelo orgulho em nós, por várias coisas. Então, devemos estar atentos. E isso pode se manifestar, essa revolta pode se manifestar, por exemplo, quando você ouve a pregação, que por vezes será mais confrontadora, tratando de pecados específicos. E muitos, não, essa mensagem eu não quero, aqui eu não volto mais, vou procurar outro pastor, vou procurar outra igreja, vou procurar um discurso melhor, onde eu saia me sentindo campeão. E é claro, somos mais do que vencedores em Cristo, sem dúvida nenhuma. O Evangelho traz este consolo, traz encorajamento, traz tudo isso, mas começa com esse entendimento profundo de que precisamos de mudança, mesmo como crentes. Precisamos mudar dia a dia. Nós não somos santos com auréolas na cabeça já, só esperando o céu chegar. Não. Estamos em processo, somos pecadores, precisamos de santidade de vida e precisamos ouvir essa mensagem confrontadora, porque senão pereceremos. E é difícil falar isso, é difícil pregar isso, é difícil receber isso nos nossos dias cada vez menos, cada vez mais igrejas cedendo ao tempo. Cada vez mais pastores cedendo ao tempo dos nossos dias. E não temos mais o Evangelho em nossos púlpitos. A responsabilidade é muito grande, amado. Não agradar homens. Seja quem for, maior intimidade que eu tenha, não agradar homens. Amar verdadeiramente a vida dele e falar a verdade em amor. Precisamos de graça, porque não vem de nós mesmos. Eu não consigo, por mim, fazer isso. Não consigo. Então pode se manifestar através dessa pregação, ou essa revolta pode surgir também pela palavra de um irmão que vem falar com você. Um irmãozinho que vem falar com você pessoalmente. Algo do tipo, irmão, com todo cuidado eu quero dizer isso para você. Amando a sua vida. Mas eu tenho percebido o seu problema com mentira. Ou com ira. Ou com fofoca. Por tal e tal e tal situação, específico, não vago e genérico, específico, por tal e tal e tal situação. E a palavra diz que não devemos falar mal dos outros pelas costas. Você precisa se arrepender. Quem é você para me dizer isso? Essa é a nossa primeira reação, o sangue sobe. Ou podemos até não dizer, mas no coração, rapaz, pedrada. Quem é você para me dizer isso? Precisamos de graça. Precisamos de graça. E se recebemos uma confrontação assim, como eu já recebi várias, bem dolorosas, se recebemos, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Devemos avaliar com calma o que foi dito. Deixa passar o alvoroço, recebe a confrontação. Deixa passar, avaliar com calma, ponderar. Colocar em oração, ora sobre isso, sobre o que você recebeu. Chora, se precisar. E se for verdade, gente, porque às vezes muita gente fala bobagem, muita gente vem e fala, eu já recebi também isso, cara, nada a ver o que o cara está falando, mas tudo bem, ok, segura, respira, né? Mas se for verdade o que o irmão está falando, volta para o Senhor correndo. Não se fecha, volta para o Senhor correndo, volta em oração, suplica a graça a Deus. Confessa o seu pecado, não se trava, confessa o seu pecado, leva a Deus que tudo nos perdoa para aqueles que chegam quebrantados, leva a Ele, confessa o seu pecado e suplica por graça para crescer em arrependimento, para crescer, pede por oração também.
E não fique magoado com o irmão. Não fique. Pelo contrário, agradecido por ele ter a coragem de vir e falar a verdade em amor. Não somos um clube, meus irmãos, somos igreja. E esse tipo de tratamento deve ser algo contínuo na nossa igreja. Claro, falando com a verdade em amor, não te bate pronto também, já falei várias vezes sobre isso, espera passar um tempo, né? Às vezes a gente vê uma coisinha, já sai, calma, coloca em oração também. Quando você for falar, coloque em oração primeiro, para sair a sua ira, para sair o seu desejo egoísta de querer as coisas melhores para você, porque na verdade não é a glória de Deus que você está preocupado, está incomodando a sua vida, por isso que você vai lá e dá uma pancada. Isso é egoísmo, isso é orgulho. Então se certifique que você está preocupado com a glória do Senhor Deus, com o bem do seu irmão, amando aquela vida. Isso é sobrenatural, por isso ore antes. Ore antes. E se não tem essa disposição, calma. Mas não deixe de falar. E quando nós recebemos também essa confrontação, amados, isso é evidência de uma fé verdadeira, isso é um belo teste para o seu coração. Onde está o seu coração? Quando vier a repreensão, limpa e clara, direto em você. E ela provavelmente vai chegar. Qual vai ser a sua reação? A forma como você reage vai evidenciar onde está o seu coração. E se você está crescendo com uma fé verdadeira em Cristo, e se você está crescendo também com atitude de sabedoria, crescendo em sabedoria diante de Deus, pois como diz Provérbios, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Avançando, amados, vamos observar em nosso último aspecto aqui no texto, essa hostilidade a Cristo e sua mensagem se manifesta também através da discórdia entre os homens em relação a Jesus. Vamos ler versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então, note, Jesus no tempo certo, conforme a providência de Deus, em concordância com a vontade do Pai, partiu em direção a Jerusalém, em sigilo, sem fazer nenhum alarde, totalmente contrário à sugestão dos irmãos. Em discrição, ele parte da Galileia, provavelmente acompanhado dos seus apóstolos, né, dos discípulos que estão em treinamento com ele ali. E lá por Jerusalém, como percebemos, a coisa vai esquentando, né? De fato, os judeus estavam ansiosos, esperando Jesus. E o termo judeus aqui indica principalmente a liderança religiosa que eram hostis a Cristo. E eles repetiam a pergunta, onde está ele? E o termo grego aqui indica desprezo. Seria algo do tipo, onde está aquele sujeito? Não menciona nem o nome. Onde está aquele sujeito? E entre as multidões, conforme o verso 12, havia divisão de opiniões sobre Jesus. Discórdia mesmo. Uns diziam, ele é bom, ele é um bom homem, um reconhecimento superficial, faz coisas boas. Outros rejeitavam, não, antes engana o povo. Também influenciados pela liderança religiosa, mas qualquer que fosse a opinião, neste momento, conforme o verso 13, todos discutiam discretamente, sussurrando, falava baixinho, pois tinham medo das autoridades. Se alguém fosse pego falando bem de Jesus, poderia ser expulso das sinagogas. E ninguém queria manchar a sua reputação. Ninguém queria manchar perante a sociedade e perante os seus familiares. Não, você é expulso da sinagoga, tá louco? Eles não queriam, tinham medo. E aqui percebemos a verdade que, em relação a Cristo, não existe neutralidade. E onde Jesus é anunciado com fidelidade, pode trazer esta divisão entre os
homens. Pois existem aqueles que, pela graça, recebem o evangelho de bom grado, e esses desfrutam de paz interior que o evangelho produz. Mas, por outro lado, existem aqueles que rejeitam e manifestam ódio por Cristo. É nesse sentido que Jesus afirmou lá em Mateus capítulo 10. Olha o que ele diz. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Portanto, este texto nos chama a séria reflexão. Qual a sua atitude para com Cristo? O que você pensa dele? Está você disposto a amar e seguir Jesus? Acima de qualquer pessoa nessa terra? Acima de qualquer pessoa? De qualquer coisa? Está você disposto? Claro, não entendendo todas as coisas, como já falamos, Pedro ainda não entendia tudo. Muitas dúvidas sobre a vida cristã. Mas ele disse, Senhor, aonde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna, aquilo que eu creio, eu me agarro. Está em ti a verdade e vou seguir. Está você disposto a seguir Cristo? Amando Cristo acima de qualquer pessoa, mesmo que isso implique em perdas, seja de reputação, até mesmo o apreço entre os familiares. Apreço dos familiares. Está você disposto? Porque esse texto, meus irmãos, mostra que pode acontecer dos familiares não apenas permanecerem incrédulos, mas passarem a nos tratar com inimizade. Inimigos da própria casa. Simplesmente por nossa lealdade a Cristo, pode surgir o desprezo do tipo, fulano virou crente, tu viu? Fizeram lavagem cerebral com ele. Esse aí sempre foi cabeça fraca mesmo. Esse aí não ama mais a família, porque ele prioriza o culto no domingo, não quer mais saber da família. Desprezo pela família. Muitas vezes, familiares incrédulos não conseguem entender que, obviamente, não deixamos de amá-los. Não deixamos de amá-los. Mas simplesmente deixamos de idolatrar a família. Não idolatramos mais a família. Porque a nossa prioridade agora é Cristo. Antes de qualquer pessoa nesta terra. E tem coisa bem pior que acontece, gente, do que só esses falatórios. Em muitos lugares do mundo, em muitas famílias muçulmanas fundamentalistas, pais deserdam filhos quando eles se convertem a Cristo e os entregam até para serem mortos. Até para serem mortos. Eu li um texto recentemente falando em Uganda, acho que uns 2 anos atrás, que aconteceu isso. Tocaram fogo na casa onde estava aquela pessoa que tinha se convertido. E os pais fizeram parte das pessoas para queimar o próprio filho. Portanto, devemos estar cientes que seguir Cristo, pregar o Evangelho, pode promover a discórdia entre os homens, meus irmãos. Não é só a coisinha boa, não é só aplauso, não é só a cara bonitinha, vai ter cara feia também. Quando você pregar, vai ter cara feia também. Você está pronto para isso? Você está pronto? Por isso necessitamos de graça, amados. Precisamos buscar força no Senhor.
não vem de nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Buscar força no Senhor, buscar força na palavra, andar com Ele em oração, comunhão com os irmãos, o encorajamento dos irmãos na fé, como é precioso isso. Andarmos juntos em unidade, amados, como cantamos hoje, família de Deus. Precisamos desse encorajamento mútuo, essa oração um pelo outro. Ó Deus, sustenta o meu irmão, porque os dias não são fáceis. Ó Deus, faz ele ficar em pé diante da aflição no trabalho, diante da perseguição no trabalho, diante das dificuldades na escola, todas as ideologias, todas as teorias contrárias à tua palavra. Ó Deus, traz clareza para ele, segundo o teu Espírito, segundo a tua palavra, para permanecer fiel. E nós cremos que o Senhor é poderoso para proteger os seus amados, que pela graça possamos continuar seguindo os passos de Cristo neste mundo caído, testemunhando a verdade. Que o nosso maior interesse seja agradar a Deus antes do que agradar aos homens. Por isso devemos orar como o salmista Davi nos ensina: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Nos dias de hoje, este é um bom verso para ter pendurado na parede do quarto, na porta do quarto. Uma oração contínua. Ó Deus, dispõe-me. Dispõe-me, Deus. Não tenho essa disposição. Dispõe-me. Cria em mim, ó Deus, essa disposição. Renova em mim, ó Deus, o ânimo. Entendendo o quão bom e agradável é seguir o Senhor, apesar das dificuldades. Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Então dispõe o meu coração para só temer o Teu nome. E como veremos, amado, semana que vem, esta hostilidade não amedrontou Jesus, não deixou ele com medo, não deixou ele irado também com as pessoas. Jesus não ficou com raiva das pessoas, pelo contrário, em amor ele vai continuar o ministério de ensino, ele vai para Jerusalém, ele vai ensinar a palavra vez após vez, mesmo com essas pessoas hostis, ele vai lá em amor, ensinar mais uma vez a verdade do Evangelho. Amém? Concluindo, como vimos então, este texto ressalta a oposição crescente que Jesus vem enfrentando, manifestada através da incredulidade de seus próprios irmãos, parentes incrédulos. Vimos que o Senhor comenta sobre o ódio do mundo em relação a Ele pelo pecado confrontado e, por fim, a discórdia entre os homens em relação a Cristo. E como verdadeiros discípulos de Jesus, devemos também estar preparados para enfrentar essa oposição. E eu encerro aqui com as palavras do reverendo Riley, que diz o seguinte: o que pensamos sobre a pessoa de Cristo? Esta é a única indagação que deve nos preocupar. Jamais nos envergonhemos de pertencer ao pequeno grupo dos que seguem a Cristo, creem nele, ouvem a sua voz e o confessam perante os homens. Enquanto alguns desperdiçam o tempo em discussões e controvérsias inúteis, tomemos a cruz e procuremos diligentemente confirmar a nossa eleição e chamada. Os filhos deste mundo podem nos odiar, assim como fizeram ao nosso mestre, porque a nossa vida espiritual é uma firme testemunha contra eles, porém, o último dia mostrará que fizemos a escolha certa. Nada perdemos e ganhamos uma imarcessível coroa de glória. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado por Jesus. Nada de bom em nós, Deus. Precisamos da Tua graça. Obrigado a Deus pelo alimento que fortalece a nossa fé. Pai, continua a boa obra em nós. Queremos ser fiéis a Jesus. Perdoa as nossas falhas, os nossos fracassos. Levamos a Ti, ó Deus, e com esperança, ó Deus, nos voltamos também, confiantes que o Senhor vai continuar a boa obra em nós. O Senhor vai completar a boa obra. Preserva-nos, ó Pai, na fé. Ajuda-nos, como Teus filhos, a glorificarmos o Teu nome nestes dias, pois amamos Jesus e queremos que o nome dele seja engrandecido. Ajuda-nos também, Pai, como igreja. Dá-nos a visão, dá-nos a direção
para todos os nossos ministérios, ó Deus, para todas as nossas atividades como igreja, ter isso em foco, ó Deus. Exaltar Cristo, sermos fiéis a Cristo, como irmãos também, falando a verdade em amor uns com os outros. Ajuda-nos, ó Pai, como tua igreja, glorificarmos o teu nome. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.